Olá pessoal, tudo bem? Olha, agora eu vou falar com vocês sobre o texto em prosa. Muitos de vocês já devem ter, ou feito ou visto proposta de redação que solicita o seguinte: produza um texto dissertativo, argumentativo em prosa, e às vezes nem ficam atentos a essa palavrinha em prosa. Hoje nós vamos saber do que se trata. A definição, gente, é o seguinte: é um texto que se contrapõe à poesia e ao poema por não se preocupar com rimas, ritmo, com número de sílabas. Então é diferente da organização da poesia e do poema nesse sentido. Trata-se de um texto contínuo, então começamos uma frase, um período, temos que dar sequência, a essa escrita, linear. Então não tem uma coisa de ficar confundindo também a ordem da escrita, os tempos, enfim, e dividido em parágrafos, tá? Então nós não deixamos um espaço de linha entre um parágrafo e outro, simplesmente aquele espaço que o parágrafo tem de distanciamento da margem, vocês vão ver aqui adiante. Além disso, a organização desse tipo de escrita na redação deve prezar pela estética do alinhamento. Nós vamos ver o que é isso aqui agora. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui para vocês que está dividido em parágrafo, tá? Então, olha aqui. Conforme o decreto, tal. A primeira coisa que eu quero que vocês observem tem a margem da redação, da folha aqui. Então, nós precisamos seguir. Tem gente que distancia muito dessa margem, não pode. E também temos uma outra margem ao final. O que nós vamos fazer? A primeira coisa, observem que aqui, olha, no final, tá bem desalinhado. Então, eu vou colocar para vocês aqui um alinhamento, que é mais ou menos o que deve acontecer. Olha, observaram? Ficou aqui retinho no caderno de vocês. Aqui, vejam que está tudo grudadinho, mas esse é o primeiro parágrafo. Então, quando eu falo de alinhamento, vejam o que eu estou fazendo. Nós estamos distanciando um pouquinho aqui do parágrafo, da margem, perdão. E aí eu vou só tirar esse sublinhado para vocês perceberem. Como aqui é o segundo parágrafo, então nós temos que distanciar também. Lógico que na hora da prova vocês não vão ter lá uma régua, A maioria não tem, e às vezes nem é permitido levar. Nós vamos distanciar na proporção, é o olhômetro aqui, ó. Então nós vamos basear que tem a mesma distância, porque os parágrafos, gente, precisam ter o mesmo distanciamento aqui, ó. Isso é alinhamento. Isso aqui também tem que ficar alinhado. Então, aqui eu estou fazendo, com a utilização das ferramentas do computador, mas lá vocês já sabem que vão poder contar com a organização da escrita de vocês. Então, olha só, aqui eu já tenho o seguinte: esse azinho aqui no final, ó, a maioria, nós vamos ter algumas regras de separação aqui no final, que é a translineação. Então, aqui, vamos imaginar que vocês tivessem a palavra pássaro, tá? Colocada aqui no final. Não poderia ficar o pá com tracinho, é à frente, viu, gente? E os dois S's aqui não poderia. Vocês têm que dividir a palavra aqui, tal como a sílaba é dividida. Então, ou coloca o paz, e o tracinho na frente, tem que ser à frente, tem gente que coloca abaixo. E o saro, que é o resto da palavra aqui, ou então vai deixar o espaço livre e colocar a palavra toda. A divisão silábica tem que ser seguida. Estão vendo que aqui tem uma vogal, olha, sem nada? Então, sozinha, isolada, também não pode. Então, aqui nós teríamos que colocar essa vogal isolada aqui abaixo, tá? Se couber, simplesmente uma vogal. O que eu quero dizer a vocês com tudo isso? É que o texto em prosa, para vocês ficarem lembrando, é essa escrita em parágrafo, o máximo possível de retinho aqui ao final da linha, ao final da margem, e com o distanciamento único do parágrafo, e o título, quando vocês tiverem que colocar, ele precisa ser centralizado. Então, esse é o texto em prosa, beleza?